dia 13 a gente recupera a aula no dia 12. Aí, dia 18. Aí, dia 19 também eu tenho compromisso fora, que é uma sexta-feira. Eu tenho que botar aula no sábado às 11 horas. Dia 20. Esse outro sábado, eu acho que vai ser o último sábado que eu vou usar, depois vai ficar tudo mais. Essa aula que eu já vou botar às 11 horas. Eu não tenho iniciação científica nesse dia. Eu posso botar às 11 horas. Nossa, hora você sabe. Não, eu vou mandar ele. Direitinho, 6. Aí depois outro feriado, sexta-feira, dia 2 de novembro, Santo Deus, se alguém me falta esse ano, semestre feriado, sexta-feira, toda sexta-feira. Então sexta-feira é feriado. Ou eu mantenho aula normal, eu não vou cemitério, alguém que vai cemitério, dia 2, se quem não for cemitério, é um feriado longo, né? Se alguém quiser viajar, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou manter aula no dia 2. Eu mantenho aula no dia 2. Faz uma relaçãozinha dos corpos para começar e é a nossa intenção lá. Eu sei que está na contribuição. Dia 2 de novembro, apesar do feriado, eu vou dar aula. Dia 2 de novembro. Que é sexta. Tá? Aula normal, apesar do feriado. Está rolando um problema aí, que parece que vai faltar auditório no CBTF por 2 semanas durante o período dos concursos. Vai ter 12 concursos aí, então a diretoria pediu para suspender tudo. Mas como a gente tem uma sala de reunião aqui, que é a secretaria, né, onde era do lado da escada, a sala de reunião está sendo transferida para cá, já tem quadro negro grande, já tem cadeira, então a gente, qualquer coisa a gente vai jogar nossas aulas para a sala, que era a sala da crise, onde a crise fica. Tá? Então dia 2 está ok. Vou manter aula durante o feriado. Aí, dia 9, tá ok? Depois, a 18 de setembro é 6 horas a aula. 18 de setembro é uma terça-feira. 8, não, vou dar 10 das 4 já, então aula de 2 horas. 6 horas. Eu aguento, o problema é que vocês têm que voltar para casa. Então, ó, aqui é uma terça-feira, tá? Só para avisar. Então, dia 2 de novembro tem aula, dia 9 de novembro também tem aula normal, tá tudo certinho. Certo, dia 8, dia 9, beleza? Dia 23, está certo, dia 23 também está normal. Dia 30 está normal. Apesar de eu não estar aqui, mas eu vou pedir ao Eduardo, pós-doc chileno, ele vai dar 2 aulas para vocês sobre aplicação de Lovelock. Algumas coisas interessantes, mais modernas, bem na tatuagem tem sobre habitação. Então essas 2 aulas eu pedi para ele dar, porque é um assunto interessante, novo para vocês. Aí a nossa aula final está sendo dia 7 de dezembro. 7 de dezembro é a aula final. Estou colocando aqui só as aulas que estão imputadas. As aulas que não estão colocadas aqui estão na agenda normal. Então 7 de dezembro, que é a aula normal, é uma sexta-feira, é a conclusão do curso. Então essa aqui fica sendo a nossa agendinha. Eu vou deixar isso aqui no quadro por um tempo, para não apagar, tá bom? Que aí você depois, se alguém depois puder tirar xerox para mim, eu mudei algumas coisas que eu tinha colocado na agenda, preciso corrigir aqui, tá certo? Eu tirei uma aula
agenda no dia, mas troquei aquela aula do dia 18, por exemplo, eu não coloquei na minha agenda. Eu ia discutir com vocês. Qualquer coisa você pode passar aquela, você pode chamar o seguinte, por favor? Então tá, então tá. Bom, então na aula passada, a gente tinha trabalhado, só a recapitulação de 2 minutos. Na aula passada, tinha trabalhado o Q1 no espaço e tempo, e visto que a formação do Q1 naturalmente leva a uma simetria de Gates, se a gente quiser escrever objetos massivos, né, e de massa nula. Objetos de massa nula e de Q1. Então, fechado, aqui nós conseguimos ver como que a simetria era transferida para o setor de matéria através de uma transformação de fase. Depois, eu falei, vamos tentar ver uma maneira não direta, não evidente, né, que é uma maneira equivalente, de também ver a questão da simetria, mas de uma forma, acho eu, né, um pouquinho menos fundamental, uma forma um pouquinho mais baseada na simetria. A ideia do primeiro momento da aula passada foi mostrar para vocês que aquilo que nós vemos como a simetria de Gates, né, que em geral é logo atribuído como uma simetria de fase nos campos carregados, nós entendemos que a origem dela é do espaço e tempo. Na verdade, o que a gente quer é ter uma simetria que elimine do campo vetorial, do bóson vetorial, elimine o setor de spin zero, que é um caso de massa zero. Ela sem massa, então nós buscamos uma maneira de a simetria sai para garantir que só o spin 1 se propague. Aí nós tentamos ver como é que essa simetria é transmitida para o setor de matéria quando esse campo interage com a matéria carregada. Então, agora eu vou partir de um outro princípio, uma outra maneira de ver a mesma coisa. Nós vamos supor que nós temos, já sabemos, como a gente já sabe, uma origem mais fundamental para essa simetria de fase, né, que fica nos campos de matéria carregada. Então vamos tentar fazer a abordagem mais convencional, que é usando o teorema de Mendeley. Então vamos usar então, a argumentação da simetria. Então nós vamos partir já da simetria. Oi, perdão. Oi. Pode falar. O seguinte, as coisas começam tudo com a invariância da luz. Então, a invariância da velocidade, a equação de Maxwell, que dá a relatividade e te dá o grupo de Lorentz. E quando ela te dá os tensores de Lorentz, você resolve botar campo. Aparece a noção de campos. Daí esses campos precisam, o que vão fazer entre eles? A história de sentado na cadeira, né? Fica do lado. E daí que aparece a simetria de Gauge. Então, a simetria de Gauge seria uma maneira de comunicar, inclusive o alfa, depende do espaço-tempo, de comunicar diferentes representações do Lorentz. Para mim, essa é assim, do ponto de vista que eu vejo assim, porque senão o que você fica fazendo com aqueles? Você está no grupo você está na invariância da luz, chegou no grupo de Lorentz, chegou no grupo de campos. O que você vai fazer com aqueles campos? Ela tem que ter uma dedução notável para chegar. E daí, o que eu fazer com os campos, aí que aparece a teoria de Gauge, ela tem muitas. Estou botando então, vamos colocar aqui o esquema lógico, né, de nossa construção anterior. Então, é exatamente esse caminho que a gente está colocando. Esse é o título da aula. Não, isso aqui é só, eu estou só fazendo uma recapitulação da aula passada, tá? Para poder parar com o que vai fazer hoje. Tá? Então, o esquema lógico da nossa construção anterior foi 1. Então, no fundo, a gente está pegando isso, né? Vamos botar aqui 1. Né? Nós então tomamos, o que a gente tem, na verdade, é uma representação irredutível. A gente pensa, o que a gente pegou foi as representações irredutíveis do grupo de Lorentz. O grupo de Lorentz, ele tem representações de natureza escalar, de natureza espinorial, de natureza vetorial, de natureza tensorial e assim vai. Então, nós pegamos representações irredutíveis do grupo de Lorentz e começamos a trabalhar. Então, essas representações elas estão associadas a um número quântico de spin
no caso das representações, quando a partícula tem massa. Se não tem massa, o análogo ao spin é a helicidade, mas é sempre um grau de liberdade devido ao spin. Então, as representações que nós trabalhamos era a representação de spin zero, que é, na verdade, a representação de zero. Temos a representação de spin meio, que é a representação de Lorentz, pode ser o meio zero, pode ser o zero meio, ou pode ser o meio zero mais zero meio. Então aqui a gente tem raio, left, aqui a gente tem raio, right, e aqui a gente tem Dirac ou Majoral. E aí aqui nós não temos o princípio de Gauge, né? Porque a gente não tem mistura de spin, mistura é meio. Aqui tem uma surpresinha, que eu vou deixar para outro ideia, que eu vou falar hoje para não sobrecarregar muito. Mas no setor de spin zero, nós podemos também, apesar da partícula do objeto de spin zero ser um puro spin, a gente consegue fazer também uma teoria de Gauge do spin zero. A gente consegue implementar um princípio de Gauge do spin zero. Então vamos ver que no caso do spin zero, né? A gente vai ver, estudaremos um modelo de Gauge, um modelo de Gauge. Na verdade, um modelo de Gauge que vai estar associado ao spin zero é o modelo de sigma não linear. Hoje, eu já vou dar uma dica para vocês do modelo de sigma não linear, mas do ponto de vista mais genérico, menos fundamental. Aqui, nós vamos ver que o modelo sigma, ele não sai de um vínculo de natureza física. Ele pode sair da própria natureza do espaço-tempo. Como que a gente apresenta o modelo sigma não linear em geral? Olhamos o para descrever o ferromagnetismo. A gente imagina que a cada ponto do espaço-tempo existe um vetor, um campo vetorial que satisfaz um vínculo de a soma dos quadrados das componentes C1. Então nós temos um vínculo em cima dos campos, esse vínculo se traduz sob a forma de uma interação e a gente cria um modelo sigma não linear. Então vamos ver que isso é uma maneira de contar a história. A gente pode entender a formulação de um modelo sigma não linear, mesmo que eu não tenha, vamos dizer, um problema físico concreto. Eu posso entender a formulação de um modelo sigma não linear a partir de uma dada representação do grupo de Lorentz, que vai acabar descrevendo o spin 1, mas na verdade não vai ser essa representação que vai motivar a formulação do modelo sigma. A gente vai ver que a gente vai gerar um modelo sigma, um modelo de Gauge para spin zero, mas na verdade o spin zero não vai estar dentro dessa representação. O spin zero vai estar dentro da representação, dessa representação, eu vou associar essa representação aqui. Não é tão óbvio isso, em alguns cursos da gente a gente já falou da analogia dessas representações. Mas essa representação aqui, a representação 1, 0, mais a representação 0, 1. Essa representação do grupo de Lorentz, ela tem dimensão 6, 3 aqui, 3 aqui. Essa representação do grupo de Lorentz é a representação associada aos campos antissimétricos de rank 2. Então, por exemplo, imagina que eu tivesse um campo x de i igual a menos x de i. Então, se eu tiver um campo tensorial de rank 2, esse campo ele tem uma simetria de Gauge associada a ele, e se eu impuser que ele descreve uma partícula de massa de repouso, como eu fiz no caso do fóton, o que vai sair para esse campo aqui vai ser, na verdade, um modelo de Gauge. Se eu supuser o quê? Como? Se eu supuser que esse campo vai descrever uma partícula de massa de repouso do lugar. Né? Então, esse campo aqui, isso vai gerar um modelo de Gauge para spin zero. Então, na verdade, esse campo ele possibilita uma auto-interação entre spin zero. E esse modelo de Gauge que vai estar aqui, para spin zero, é, na verdade, um modelo sigma não linear. Então,
Então, esse modelo sigma não linear, ele não sai. Hoje eu vou apresentar ele aqui. Mas aqui a gente não vê a origem espaço-temporal dele. A gente só vai entender a origem espaço-temporal dele aqui. Então, o esquema que eu estou colocando, o esquema lógico da nossa construção anterior foi, vamos olhar para as representações do grupo de Lorentz e a partir delas, conhecendo os spins que estão em cada representação, a gente vai buscar princípios de simetria para eliminar spins escuros. Então, o primeiro momento que a gente encontra essa situação é quando a gente vai para a representação meio-meio. Essa representação, perdão. Então, a gente vai para a representação que é spin 1, que é a representação meio-meio. Então, esse é o primeiro passo da nossa construção. Nessa representação, eu tenho também o spin 0. Então, nessa representação aqui, nós colocamos os campos de natureza vetorial, não? Deixa eu só fazer uma pergunta. Fala aí. Então, o modelo de interação dos campos de tangência, o sigma não linear, ele não tem uma origem no fenômeno, digamos assim, nos campos em si, mas no espaço-tempo. Estou colocando um pouco isso para toda a simetria, a própria simetria da carga elétrica. A gente viu na aula passada que no espaço-tempo eu tenho a simetria que vai atuar para matar o spin 0 que está dentro de mim. E aí eu transmiti essa simetria para o setor de matéria. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, a simetria está no espaço-tempo. Mas tem o contrário, alguma coisa que esteja, por exemplo, nos estados, na interação, independente do espaço-tempo? Não tem não. Não tem? Porque o teu conceito, pelo menos a prática da física, a gente associa partículas e campos que representam partículas sempre a representação de grupos de espaço-temporal. Eu preciso sempre ter um grupo de espaço-temporal. Tá certo? Então, esse cara aqui, esse que pede o princípio de... Espaço-tempo, por causa de Lorentz ou por causa do spin em si? Como é que é? Agora, desculpa. Está dizendo que a simetria É do espaço-tempo. está no espaço-tempo. É do Lorentz, independente do spin. Porque tem espaço que você não pode nem definir spin. Você vai para 2 dimensões, 3 dimensões, a coisa já é outra. Então, quer dizer, o que é fundamental é o grupo de Lorentz. É o grupo espaço-temporal. Se você não está no espaço de Minkowski, por exemplo, você está no espaço de Antidecider, é outro espaço-tempo. Você vai procurar o grupo de isometria daquele espaço-tempo. E aí você vai definir o que é a partícula. O que é uma partícula no espaço-tempo que tem uma curvatura intrínseca? Ou o que é uma partícula no espaço-tempo sem curvatura? Então, o conceito de partícula, você vai introduzir em função daquilo que é o teu espaço-tempo e daquilo que é o grupo que faz as ditas transformações que deixam a métrica invariante naquele espaço-tempo. Isso eu só entender bem. Então, eu tenho a invariância da luz. Daí eu posso fazer ela com 3 tempos, 3 espaço-tempo, ou 2 tempos. E daí, se eu tenho 2 tempos, eu vou ter uma outra visão de partícula. Nesse sentido que você está falando. Faz sentido. Esse é o primeiro passo da nossa discussão. Eu não vou repetir o que eu falei na aula passada, que tem o spin 3 meios, que carrega o spin meio, que tem o spin 2, que carrega o spin 0. Eu só voltando ao esquema lógico. O esquema lógico era esse. Primeiro de tudo, identificar as representações do grupo espaço-temporal. Então, supondo que eu estou no espaço do Minkowski, então o meu grupo espaço-temporal é o grupo de Lorentz, e aí as representações irredutíveis do grupo de Lorentz me definem os campos. E aí esses campos eu vou associar a partículas. E aí, vamos ver quando é que um campo ele tem mais partículas ou menos partículas. Então, nesse caso aqui, esse campo tem mais partículas. Então, eu tenho que tirar uma delas e aí eu associo o princípio de Gay. Nós vimos que se esse campo aqui fosse usado para descrever o spin 0, a teoria livre não teria sentido. O objeto não se propaga. Então, eu preciso de uma interação. Agora, se eu quiser descrever uma radiação livre no setor de spin 1, nós vimos na aula passada que a resposta é justamente Maxwell, né? É a teoria de Maxwell. Esse é o ponto 1. Aí o ponto 2 da nossa construção lógica era estender a simetria para o setor de matéria através da interação. Então, o ponto 2 era estender a simetria, né? Proveniente do espaço-tempo
espaço-tempo aí vai, no sentido que nós estamos colocando espaço-tempo, no sentido que tem um espaço-tempo, tem um grupo de isometria, um grupo que deixa uma meta que tem meta, e esse grupo automaticamente tem representações. Então, a simetria sai associada a essas representações. É nesse sentido que eu estou usando a palavra simetria do espaço-tempo. Estender a simetria proveniente do espaço-tempo ao setor de matéria carregada via interação. A gente faz isso propondo uma interação. A gente pegou o paradigma eletromagnético, a interação da corrente do campo, né? Ou uma corrente, e aí a gente viu que a simetria, a simetria, que era essa aqui, a variação, essa simetria aqui, que é responsável pela supressão do modo de spin zero, então, portanto, eu uso um parâmetro escalar, justamente para matar o modo indesejado, que é um escalar, que o parâmetro ele vai ter que ter a mesma natureza daquilo que eu quero eliminar. Então, essa simetria aqui, ela foi induzida no setor de matéria através de uma transformação de fase. Vamos colocar aqui uma carga, uma constante de acoplamento, chamada de G, em princípio, e o parâmetro que estava aqui. Então, essa foi a maneira como nós implementamos a simetria. Então, a simetria chegou no setor de matéria. Então, com isso, a gente tenta entender que a origem dessa carga, né? Essa carga, então, ela está associada a uma simetria que no fundo vem do setor de matéria. Pois é. Então, hoje, qual vai ser o nosso esquema lógico? Vamos partir daqui. Oi. A conversa que o AMI está numa representação, o PSI está numa outra representação. Isso. E precisa conversar. Isso. Quer dizer, a natureza o capital mata muito isso, precisa trocar mercadoria. Assim, então, o parâmetro alfa, ele aparece justamente para essas duas coisas que vieram da parâmetro e tentarem uma conversa. E permite essa interação. Então, agora, uma outra pergunta que eu queria fazer antes de começar é o seguinte: se você não poderia entender a simetria proveniente do espaço-tempo como também criando campos de mesma natureza, quer dizer, quem não pode te dizer que o amigo fóton ele está numa mesma natureza do C0, do W mais ou menos, são campos da mesma natureza. Sim. Naquela É da mesma natureza espaço-temporal, mas com números quânticos distintos sobre você deve botar claro que você tem que distinguir. Mas, só quero dizer, é importante que o grande sentido da astrofísica, dentro dessas coisas de arte que sempre influencia, é a questão da invariância da luz. Então, será que a invariância da luz também não terá a interpretação de campos de mesma natureza? Então, quer dizer, você teria um conjunto de campos AMI, certo? Como uma coisa primitiva. Então, esse conjunto de campos AMI teria uma equação de Maxwell mais primitiva. E daí, claro, tem que se distinguir por números quânticos diferentes, não faz sentido. Mas, digamos, eu acho que Acho que sim. Só que não é uma descrição mínima. Mas é possível, vários, é possível. Mas como se quiser essa de cachorrinho, entendeu? Você fala aquela ninhada de cachorrinho, quer dizer, então quando você tem um meio, uma representação de meio, você teria uma ninhada de cachorrinho do campo AMI. Sei. E aqueles cachorrinhos têm a mesma natureza. Certo. E essa mesma natureza, aí está uma pergunta que vai estar todos os cursos que está perguntando, essa mesma natureza, ela não antecede o que a gente está. Essa ideia de eletro-líquido interaction, ficou muito. Tem duas coisas que grudar. Mas você não buscou o grude deles lá no invariância da luz, lá no grupo de Lorentz. E talvez esses campos sejam cachorrinhos de uma mesma representação. E aí tem um caminho teórico. Então, o esquema que nós vamos estar propondo hoje é: vamos sair da simetria. Partimos, então, da simetria do setor de matéria. Estamos adotando outro ponto de vista. Nós partimos da simetria presente, da simetria, vamos dizer agora, de fase,
a gente parte dessa simetria. Aí a gente vai usar mais ou menos o procedimento standard da teoria de campos, que é, vamos fazer recurso, recorrer ao teorema de Navier. Recorre ao teorema de Navier. E recorrendo ao teorema de Navier, nós vamos ver que nós reobtemos, então, a partir dessa construção, a gente reobtém o campo, vamos dizer, aquilo que é o campo que faz o transporte da interação, a gente reobtém a simetria, reobtém, então, a partir desse teorema de Navier, nós chegamos, né, via muito antes, a descrição, vamos dizer, a física, vamos dizer, a descrição física apropriada Então, a gente vai chegar a equações do tipo Maxwell. Então, lá nós partimos justamente da equação do campo a mim. E a equação do campo a mim é que foi me dizendo tudo. Ela me gerou a simetria, da simetria eu joguei para os setores de matéria. Aqui é o contrário. Eu estou com a simetria partindo do setor de matéria, vou fazer uma construção então um pouquinho mais convencional. E a partir do teorema de Navier, o teorema de Navier, como eu encaminhei na aula passada para a simetria local, ele vai nos indicar como é que essa física vai se arrumar. Na aula passada, não sei se vocês se lembram, vou retomar agora, a gente tinha 3 informações que saíram do teorema de Navier. Uma ligada ao parâmetro alfa em si, a outra ligada à derivada do parâmetro alfa e a outra ligada à derivada segunda do parâmetro alfa. Então, para cada estrutura dessa, eu tinha uma informação física que vai me permitir chegar às equações de Maxwell. Nós vamos chegar nas equações de Maxwell por esse argumento de simetria, né, de simetria do local, usando o teorema de Navier, mas sem impor ela no início. Na aula passada a gente partiu da Lambertiana do A transverso, μ igual a zero, e chegamos nas equações de Maxwell. A gente saiu do espaço-tempo. Agora a gente vai chegar naquelas equações da maneira justamente oposta. A gente sai da simetria de fase, então é uma outra maneira. Essa é a maneira mais tradicional de abordar as teorias de Gauge. A gente começa pela simetria de fase, e aí o campo de Gauge ele entra nessa formulação meio como coadjuvante. Ao passo que na outra formulação, ele que é o principal, ele que é realmente o sujeito da construção. Aqui ele é mais um objeto. Ele entra mais para manter a simetria, ele entra mais para coadjuvar a simetria. No outro caso, não, ele é o elemento indutor da simetria. Ele é realmente o sujeito absoluto da discussão. Por que eu estou fazendo essas duas construções? Né? Se todas as duas dão da mesma coisa. Dão da mesma coisa para todos os exemplos que nós conhecemos. Mas existe uma série de problemas em aberto ligados a essas questões. Então, eu estou dando para vocês uma estruturação, uma fundamentação, para vocês, por exemplo, poderem abordar questões novas. Ninguém sabe, por exemplo, ainda como descrever corretamente os spin 5 meios, o campo de spin 5 meios. Não existe ainda uma teoria de Gauge para campos de spin 5 meios. Campos, claro, campos elementares, né? Não objetos compostos. Para spin maior do que 2, para spin 5 meios, para spin 3. Isso é um problema. Imagina também que a gente esteja diante de uma situação em que num problema, ou num problema físico, né? Ou qualquer problema físico, num sistema físico, como a LHC, ou como uma física de materiais, como a gente tem visto agora, apareça algum tipo de excitação que ainda não está catalogada. A gente tem que saber que física eu vou colocar, como é que eu vou modelar esse fenômeno. Então, sabendo as duas construções, de repente, uma mais vantajosa do que a outra. Por exemplo, no caso da supersimetria, o grande... Boa tarde. No caso da supersimetria, por exemplo, a questão ficou muito clara, né? A formulação da supergravidade em si, porque já se sabia que a primeira construção
construção, que é a construção do espaço-tempo, é claro que quando você estuda o grupo de Lorentz, a supersimetria já está aí. Então, eu sempre coloco essa questão. Se não aparecerem as partículas supersimétricas no LHC, isso não afeta a supersimetria em nada. Partícula supersimétrica é uma coisa, supersimetria é outra coisa. Supersimetria é a base, é o fundamento. Partícula supersimétrica é um acessório que eu posso introduzir em supersimetria. Eu posso fazer supersimetria sem partícula supersimétrica, sem parceiro supersimétrico e sem necessariamente ver uma partícula supersimétrica sequer no LHC. Se o LHC funcionar até 2030 e não mostrar nenhuma partícula supersimétrica, é enganoso dizer que a supersimetria não existe. É correto dizer que não existem partículas supersimétricas nesse regime de energia. Agora, será que eu preciso sempre esconder e jogar? Não, tá, eu não vi agora, mas eu jogo lá para cima. Não precisa fazer isso. Se a gente olhar o grupo de Lorentz, a gente sabe que a supersimetria de uma maneira está ali. Por várias razões. Se a gente pensar qual é a extensão de Lorentz, que é Poincaré, a gente acredita na simetria de Poincaré, sim. Se a gente entender que Poincaré se estende para gerar simetria conforme, a gente acredita na simetria conforme? Sim, ela existe. Ela está nos aceleradores a altas energias, foi descoberta no scaling do SLAC em 1969. Então a gente sabe que a gente vai estendendo Lorentz, luz. Tudo que a luz dita, se o absoluto do espaço-tempo é a luz, o que é importante da luz? Não é só a propagação da luz, é a estrutura causal para definir o espaço-tempo. O que é importante de toda a física da relatividade restrita não é ds2 igual a zero para a luz. O que é importante é que eu tenho uma estrutura causal no espaço-tempo definida pela luz, que é a estrutura do cone de luz. Em cada ponto do espaço de universo eu tenho um cone de luz e eu sei definir causalidade a partir desse cone de luz. E é isso que eu tenho que manter invariante. Então, se eu mantenho isso para o grupo de Lorentz, é a primeira coisa óbvia que faz isso. Eu estendo para o Poincaré, depois a simetria conforme faz isso. E aí, se eu vou chegar, quando eu chego na borda do espaço-tempo, eu cheguei na simetria conforme, o que mais que eu posso entender a partir daí? O que mais que eu posso fazer que preserva a estrutura causal do espaço-tempo? Que é a supersimetria, seria o próximo passo. Mas se a gente não quiser ir por essa análise mais assim, só espaço-temporal, basta olhar as representações do grupo de Lorentz. Se a gente olha as representações do grupo de Lorentz, eu falei com vocês na aula passada. Se a gente pegar a representação 1,5, essa representação tem spin meio e tem spin 3 meio. Então, se o meu problema for, eu quero descrever uma partícula de spin 3 meios de massa de repouso nula. Eu não vi ainda essa partícula. Não vi. Conhecemos uma partícula de massa de repouso nula elementar com spin 3 meios. Tudo bem, o fato de eu não ver não significa que ela não existe. Foi assim com os neutrinos. Ninguém viu o neutrino durante 25 anos. Ele apareceu 25 anos depois. Em 31, quando se falou do neutrino, era isso aí. Em 56, o primeiro neutrino foi identificado. Então, o fato da partícula não ter sido observada não quer dizer que ela não existe. Mas se a gente acredita na invariância da luz, na relatividade especial, a relatividade espacial especial está me dizendo que existe essa representação e ela pode representar algum objeto físico. Vamos ver se ele aparece ou não. A questão é, como é que eu desacoplo o spin 3 meio do spin meio? Como eu fiz lá com o spin 0. Eu tenho que procurar uma simetria que tenha a mesma natureza que o spin que eu quero eliminar. No caso do bóson de spin, no caso do campo vetorial, eu quero eliminar o spin 0. E aí eu introduzo um parâmetro escalar, que é o que ninguém chia com isso. Mas se eu quero eliminar o spin meio, eu não posso eliminar o spin meio por meio de parâmetro escalar. Eu quero invariância de Lorentz, né? Meio mais 0, mas nem meio nem 0. É uma equação homogênea, é como se eu estivesse somando metro com segundo. Se eu quiser sobrar metro com metro ou somar segundo com segundo, eu tenho que arranjar um parâmetro que tenha spin meio. Então, qual é o tipo de transformação que eu posso fazer que tenha spin meio? Isso é supersimetria. Então, a supersimetria, ela está inerente do espaço-tempo quando eu olho para o setor de spin 3 meio. É tão simples quanto isso. Agora, ter partícula supersimétrica, que o gaitino, que o neutralino tenha 800 GeV de massa, que tenha um quarto escalar, que tenha um rincino, isso é outra coisa. Isso aí são mecanismos de quebra de supersimetria, busca de representações, mas a simetria fundamental está lá. E eu só estou colocando o neutralino na faixa de 1 TeV porque eu quero, e porque a simetria permite, basta querer. A simetria tem uma supersimetria, tem um espaço de parâmetros rico o suficiente que
que me permite, se ela está aqui nessa física, a supersimetria, ela vamos dizer assim, ela concede essa bondade de trazer algum efeito para nós aqui. E se a gente sabe pela física do modelo padrão que o limite de vida do modelo padrão é 1 TeV, a física tem que ter um compromisso com isso. Tudo bem, se o limite do modelo padrão, o cutoff do modelo padrão é 1 TeV, depois de cada cutoff, depois de cada limiar de física, eu tenho que produzir nova física. Então a física fica meio sem resposta para dizer, depois de 1 TeV eu não sei nada. Isso eu não quero aceitar a física de altas energias, né? Ela não quer aceitar, eu não sei nada acima de 1 TeV, eu preciso trazer alguma física, eu tenho um compromisso aí, pelo menos com quem pagou os aceleradores, de dizer, tem física acima de 1 TeV. Que física que eu posso buscar? Qual é a física que eu desesperadamente arranco os cabelos para dizer, ó, cara, me financia porque eu estou te trazendo uma física acima de 1 TeV. Quem ofereceu essa chance é a supersimetria. Então o LHC está construído também para buscar a partir do supersimétrico, para buscar o Higgs. Se a supersimetria não existe no LHC, não tem problema, o LHC já foi construído. Então o mal já está feito. É difícil construir o LHC sem supersimetria, não tem como convencer. Mas se você tem supersimetria, você convence, ele está construído, agora está você. Agora, se tem ou não tem é outra questão. Mas isso é uma questão de arranjo que você faz, a teoria. E tem teoria que não te permite fazer isso. Então você consegue comunicar a supersimetria por algum mecanismo com o setor de física de aceleradores. A gente poderia não acontecer isso. Então a supersimetria ela tem um espaço de parâmetros razoáveis. O LHC, você quer falar mesmo? Não, eu ia te falar sobre o Higgs, o pessoal do CNS acha que o Higgs não vai ser nem garantido de ser encontrado até o fim do LHC. Pode ser. O que é 10 anos. Não consegue ensinar, falta um canal que não é impossível fazer o Os experimentais envolvidos dizem isso, que você, com menos de 5 anos, não sabe se é o Higgs. Com pelo menos 5 anos para poder. Porque você sabe se o spin é 0, se o spin é 2, sabe se o spin não é 1. Você sabe se é 0, se é 2. No passo a passo, acho a Letícia Palhares, ela perguntou para o sujeito do Higgs sobre o spin, como é que ele está fazendo o bóson. Só ele deu uma resposta meio furada. Como eles determinam o spin nesse caso? Porque... Pelos modos de conservação de um momento angular e pelos jatos que você tem ali, que você sinalizou. Você reconstrói. Então, os eventos de reconstrução que te levam àquilo que pode ser o Higgs, eles te dão um padrão de momento angular. Então, você sabe que não pode ser momento angular, que não pode ser spin sempre inteiro. Agora, você sabe se o spin é 0 ou 2. Um não é. Não é um bóson vetorial, mas pode ser um bóson tensorial. E aí, decidir entre 0 e 2 é difícil. Pode ser até um spin 3, se ele for composto. Tem meso de spin 3, tem que receber tem meso de ressonâncias mesônicas de spin 3. Então, não se sabe sobre o spin. Essa é uma grande complicação. Então, obrigado pelo teu comentário. Então, o que a gente está colocando é que, às vezes, uma simetria, isso é uma questão muito pragmática, porque todos nós, praticamente todo mundo aqui é da mesma tribo, né? Todo mundo aqui é altas energias, partículas de campo, né? A questão é, o espaço de parâmetros da supersimetria está cada vez mais reduzido, como o LHC deu aqui agora. Então, existe uma certa voz alarmista dizendo, acabou a supersimetria. Não é que eu não estou querendo defender que acabou, que não acabou. Estou querendo dizer o seguinte, estou dando elementos para a gente pensar. Supersimetria no LHC é um construto. É algo que eu posso fazer e eu faço para justificar que existe uma física além de 1 TeV. Mas se a gente for humilde, né, e falar, não, existe física além do TeV? Existe, mas eu não sei qual física eu vou dar para vocês. O que está além do TeV eu não sei. Você pode dizer, aí deixa de lado a supersimetria e não traz ela para cá. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que a origem dessas coisas está no espaço-tempo. Quer dizer, como você gosta de dizer sempre, quem está lá por trás maquinando tudo é a luz. A invariância da luz, entendeu? A luz, né? Invariante absoluto no espaço. Na relatividade especial é a luz, a radiação eletromagnética livre no ar. Ela me joga todas essas representações. Então ela me diz, ó, se vai aparecer ou não vai, tudo bem, mas existe isso aqui, essa representação existe. Então, mas ela é mista. Então qual é o único jeito? Será que a natureza não vai permitir que eu não sei construir? Se a natureza vai me dar ou não vai, é outra questão. Mas eu sei construir um objeto de spin 3D. Para construir um objeto de spin 3D livre de anomalias, de quebra de causalidade,
Ou seja, um spin 3 meios que se propague condizentemente com os princípios fundamentais da relatividade, eu tenho que eliminar esse spin meio, e aí só quem faz isso é a supersimetria. Ninguém mais faz. Então, eu diria que aqui é um bom motivo para a gente motivar a existência da supersimetria. Muitas vezes o motivo que é dado para motivar a supersimetria é meio telemarketing. Já virou telemarketing porque o cara diz, tem que salvar a hierarquia de Gauge, tem que reproduzir partículas que não vão, eu posso ir a regime de energia e produzir novas partículas, quero salvar a gravitação. Esses argumentos já estão na praça há muitos anos, já virou argumento praticamente de telemarketing. Tem ou não tem supersimetria? Sim, então vai hierarquia de Gauge. Então, cara, esse é o argumento mais importante que nenhum operador de telemarketing conhece, mas que nós físicos conhecemos. Por que eu imagino que haja supersimetria? Está aqui, por causa da luz, por causa dos espaços, por causa da relatividade especial. Então, a simetria, por que eu estou colocando isso? Porque, para nós, o ponto de vista importante é o espaço-tempo. Então, vamos tentar buscar a origem de todas as possíveis simetrias no espaço-tempo. Tudo que a gente puder buscar no espaço-tempo, vamos buscar. Algumas coisas que a gente não conseguir, pode ser também que a gente esteja no espaço-tempo errado. Pode ser que o espaço-tempo não seja só Minkowski, pode ser que seja ADS5, entende? E aí a ADS5 dá coisas mais interessantes. Segundo o Dirac descobriu, em 63, um trabalho bem interessante dele, em 63, que é pouco conhecido, ele mostra que se o nosso espaço de Minkowski é apenas a fronteira de um espaço mais amplo que pode haver, se o espaço de Minkowski não é todo o universo, o mundo não é Minkowski. O Minkowski é uma parte de um mundo muito mais amplo, onde nessa época ninguém sabia o que era cópia, nem a DSFT. A DSFT sai daí realmente. Então, Dirac mostra que num espaço-tempo mais amplo do que o espaço de Minkowski, e o espaço de Minkowski naturalmente é a fronteira do espaço ADS5, nesse espaço de ADS5 existem também, aí vai se fazer a mesma coisa, vai estudar o grupo de antidecífero, SO23. SO24, desculpa, as 5 dimensões. Existem representações mais fundamentais do que a própria representação de massa nula. É como se houvesse objetos mais fundamentais que podem compor o fóton. E esses objetos, eles só existem na medida em que o espaço-tempo, eles desaparecem na fronteira do espaço-tempo. Então, se você tiver esses objetos que se chamam singletons, eles estão dentro do espaço-tempo de maior de 5 dimensões, mas quando a gente chega na fronteira do espaço de Minkowski, eles desaparecem. Então, eles estão fora de qualquer cogitação aqui, mas eles existem. Então, esses objetos aqui, eles podem estar, inclusive, compondo os objetos que nós vimos aqui, o neutrino. Eu posso ter neutrino composto de objetos, que hoje na literatura a gente chama de Dirac. O Di é o objeto fermiônico e o Rac é o objeto bosônico. São duas representações que existem no grupo de antidecífero e que só aparecem no espaço-tempo que seja, vamos dizer, seja aquilo que é o espaço-tempo que coordena a fronteira do espaço-tempo. Foi não, Chico? Mas, eu estava lendo outro dia sobre esse negócio do espaço no espaço de ADS5, que só teria como ter expressão massiva dentro de um espaço de Minkowski, que todos os acoplamentos com a gravidade decairiam. Isso, dentro do espaço Minkowski. Fora do esses objetos são sem massa, exatamente. Tá certo? E também você tem que entender uma outra coisa. Quando você está no espaço-tempo que tem curvatura, a presença de um termo de massa não significa que você tenha massa. Você pode ter um termo de massa no lagrangiano, mas o seu sistema ser de massa nula. Porque o efeito da massa pode ser cancelado pelo efeito da curvatura. E a curvatura é negativa. No espaço de antidecífero, a curvatura é negativa. Então você tem uma energia negativa intrínseca no seu espaço. Então ela pode anular o efeito de uma massa de reforço. E aí a partícula, ela teria massa se o espaço fosse de Minkowski, mas a curvatura de antidecífero come essa massa e deixa a partícula sem massa. Certo? Então, os mecanismos aí. Dirac fez isso no trabalho dele de 63. O título do trabalho, eu acho que é Anexotic Representation, alguma coisa assim. É um trabalho pouco conhecido, mas é um trabalho muito interessante para a gente conhecer, quer dizer, compreender o que é realmente o conceito de partícula dentro do espaço-tempo. Tá, então, pode falar para nós. Por que o senhor falou que a teoria de conforme ela é a fronteira do espaço? Porque você busca qual é, dentro do espaço, qual é a extensão máxima que você pode fazer do grupo de Poincaré que deixa a estrutura de cones de luz invariáveis.
Quer dizer, a extensão, se você não quiser mexer no espaço do Minkowski, você deixar espaço do Minkowski, é CT, X, Y, Z. Se você quiser manter essas 4 coordenadas, você pergunta qual é a extensão máxima que eu posso fazer de simetrias desse espaço-tempo que mantém a estrutura causal do espaço-tempo, a estrutura de coordenadas. É a simetria conforme. A partir disso, a única possibilidade é você introduzir coordenadas adicionais, que é no fundo o que a supersimetria faz. A supersimetria introduz uma coordenada fermiônica nova no espaço-tempo, dentro da premissa de que férmions são objetos ligados naturalmente à quantização. Coordenadas fermiônicas, elas são anticomputantes. Então, você não tem números reais, assim, números visíveis que sejam anticomputantes. Então, a supersimetria, provavelmente, ela é uma expressão de que tem algum mecanismo quântico mais subliminal no espaço-tempo. Mas tem detalhe que se reflete aqui. Se reflete na questão dos pintos negros. Tá? Bom, então, esse vai ser o raciocínio que a gente vai seguir hoje. A gente vai fazer a aula passada, de trás para frente, mas explorando mais o aspecto da simetria. Eu até deixei indicado para vocês na aula passada. Pode falar. Deixa eu fazer uma pergunta de historiador. Como é que você vê, assim, mais claro sobre a luz? Essa coisa do espaço-tempo que você está falando? Ou aqueles hinos lá do Tarot, Esses hinos eu não conheço como historiador. Porque os dois tiveram sua época. Sei, nem é todo. Ele entendeu a luz de um certo modo, né? O Deus único pela luz. Né? Mas o que é interessante é que eles quiseram fazer um Deus único, né? E escolheram uma luz. Eles escolheram um côndor, alguma coisa assim. Né? Escolheram luz, né? E é interessante porque a gente não sabe muito bem o que é o ser humano dentro de viagem, assim. E naquela época eles conseguiram se fixar com a luz. E hoje a gente faz de uma maneira ou outra. Não, claro. Assim, eles têm recursos matemáticos, né? A gente fica menos envergonhado de acreditar em certas coisas que a gente tem matemática. Acreditar sem um teorema, a gente tem vergonha, mas acreditar com um teorema, hoje em dia, o volume de coisas que eu acredito na nossa área, cara, acreditar em quinta, sexta, 10ª dimensão, vai lá, a gente acredita, mas a gente fica meio satisfeito porque já se acredita de um modo que ninguém entende, né? Tem um ritual ali, de matemática, a geometria, de topologia, de se a quinta dimensão lá, acredita não sei o que, aí você se sente muito inteligente. Porque a gente chega ali, eu acredito em tanta coisa, né? E não tem teorema, você fica meio sem saber. Mas existe uma coisa que é chamada a transcendência, né? Sim, sim. A mente humana ela não vive sem essa chamada transcendência. Sim, sim. E daí, como é que a ignorância da luz é uma transcendência, né? E daí o cara quer tirar tudo dela, né? Eu faço um negócio de a simetria do grupo de Lorentz permite tirar o máximo de coisas dela, sem dúvida. Então, na aula passada, a gente partiu disso aqui. Então, supondo que tem uma simetria de fase, eu tenho campos complexos. Eu tenho uma simetria, já sei que a simetria, então vou trabalhar com essa simetria de fase, né? Em caráter infinitesimal, então já sabemos que o delta φ é I, que vamos colocar Q é o valor da carga, G é o valor da constante de acoplamento e aqui é o parâmetro alfa de X, né? Parâmetro local. O Chico, na aula passada, a gente teve aquela discussão, o G eu identifiquei, quando eu identifico o G está solto como constante de acoplamento, é o G que vai identificar a física que você está fazendo. Se você está fazendo física de interação eletromagnética, o G vai ser o E. Se a gente estiver fazendo física de interação forte, ou fraca, física de interação forte, o G vai ser a constante de acoplamento forte, o alfa S. Se a gente estiver fazendo física de interação fraca, o G vai ser o ânodo de Weinberg, vai ser o θW, o centro de θW, vai ser o ânodo de θW. Então, a constante de acoplamento é que vai definir a interação. A gente tem uma carta, estou pegando nesse caso até uma simetria abeliana para não complicar. Eu vou deixar como tarefa, claro, vocês fazerem o caso não abeliano. Então tá aí. Então, o teorema de Dede, me diga, não, pode falar. A gente chegou nessa simetria por caso da equação do Diego. Isso. Φ era um estímulo. Isso. Eu sei, por uma conta semelhante, que você consegue fazer com o escalar. Isso. É garantido direto? Porque a gente partiu da simetria da acoplamento. Isso. Então a gente garante isso. É garantido. Eu acho que eu deixei como tarefa, não sei se eu explicitei a tarefa, que é o seguinte: refazer o que eu fiz
campo de... Aí, quando a gente propôs essa ideia, então tá, eu vou pegar o AMI, vou fazer interagir com o JMI. Quem é o JMI? JMI é a corrente de Dirac. Psi barrado, gama mi, psi. Aí, através disso, não foi isso que a gente fez? A gente viu. Agora, e aí eu vi chegar para a simetria de fase. Agora a pergunta, se é um escalar? A corrente do escalar é outra. Quem é a corrente do escalar? A corrente do escalar é I, Φ star, dmi, nos dois sentidos, Φ. Né? Quer dizer, I, Φ star, T rho de mi, Φ, menos I, D rho de mi, Φ star, Φ. Então, essa é a corrente escalar. É essa corrente que vai se acoplar com esse ar. E aí tem um pontinho a mais só de diferença desse caso com o escalar. Tem uma sutileza que eu deixei justamente para vocês pensarem. Que ao fazer esse acoplamento e levar isso então para a equação de um escalar carregado, é como a gente pegar na equação de Dirac. A equação de Dirac a gente tinha psi barrado, vamos esquecer a massa, I, gama mi, dmi, psi, e aí a gente introduziu isso aqui, menos, botamos aqui mais, é psi barrado, gama mi, psi a mi. Foi isso que nós fizemos. Trouxemos a interação para cá. Nesse caso, eu tenho um escalar. Então, o lagrangiano já não é mais esse. O caso escalar seria dmi, Φ star, dmi, Φ. Vamos esquecer o termo de massa, né? Ele não faz a mínima diferença. Aí a gente vai introduzir essa interação aqui. Menos, mais, mais não importa, a gente já sabe, mas o importante é o IE. Não posso pegar isso aqui. Φ star. Então eu vou fazer isso. E vou querer ver que esse campo aqui então, vai absorver essa simetria também sob a forma de uma face. Isso vai se repercutir para o escalar. Só que aqui tem uma luzinha vermelha piscando. Vou ter que ver o que tem que ser melhorado aqui. A ideia é essa. Mas tem um ponto que vocês têm que entender. Isso era uma tarefa que eu deixei lá no passado. Talvez não tenha ficado muito claro que era para vocês. Não tinha corrente do escalar também. Oi? Não tinha corrente do escalar. Não tinha? Ou você esqueceu? Sabia que eu fiz isso mais passado. Então eu sabia, com certeza. Sabia, com certeza. Como não teve avaliação, né? Você começa a enfraquecer a minha tese de que não precisa ter avaliação. Está ainda, né? Congresso da França, tantas emoções. Foi muito bom a conversa. Lá no Passar 4 é fantástico. Fantástico, não, mas e também a galera é demais. Mente a bosta. Lá eles, acho que a primeira palestra que eu vi, eles faziam um acoplamento de, por exemplo, da corrente, assim, eles contraíam com campos AMI e BMI, que eram de origem puramente do espaço. Sei. Eu estou meio travado nisso, porque, por exemplo... Dá referência. Não só do... eu ainda tenho que pesquisar, mas... Tá, mas assim, você colocou o seguinte, então beleza, eu tenho pode falar. tudo bem, tem o Poincaré, que a gente representa, tem uma simetria, e acontece isso tudo, beleza. E, por exemplo, você estava falando da... Enfim, qual a necessidade de eu colocar esses campos, entendeu? Qual a diferença? Para mim, o campo de direito está ali, o espaço-tempo está nele, a simetria está tudo no espaço-tempo, já está ali. Qual a necessidade de colocar, o que seria um campo dependente só do espaço-tempo? Qual a necessidade de eu colocar ali? É o que você está falando, eu não posso dizer assim. Tem que ter um motivo mais claro. É óbvio, não. Um motivo claro. Então tá legal. Deve ter alguma parte do argumento. Tem filho. Oi? IQG. Eu vou botar aqui, vou botar o seguinte. Vou botar uma expressão geral primeiro, tá? Aonde é o que? Delta Φ. Delta Φ Φ. ali da direita. O delta Φ está. Esse aqui que você está dizendo? IQG alfa vezes Φ. Perdão, filho. Desculpa, não. Perdão. Desculpa, está certíssimo. Estou esquecendo de botar aqui o campo. Desculpa, alfa Φ, claro, isso aqui é uma transformação de fase infinitesimal, não é? A fase vezes o Φ. Esqueci do Φ, perfeito. Φ está é a mesma coisa, só para tirar o botar um menos. E aí a gente ia colocar no passado. Aí tem uma coisa que você faz o delta Mi, igual o delta Mi alfa, vamos dizer, você está entrando por um caminho. No princípio variacional, você também faz o delta Mi, né? Nós
você entra com outro. Não, mas aí o delta mi que eu faço lá no princípio variacional não tem nada a ver com esse. Eu vario arbitrariamente a forma funcional. Isso aqui é uma forma muito específica. Isso aqui Porque é uma trabalha com simetria. delta mi. É uma diferença. Isso aqui não é uma variação funcional arbitrária. Isso aqui é uma simetria, uma variação só pode ser essa. Mas eu digo, os dois, você trabalha com o conceito de delta mi. Sim, conceito de variação arbitrária. Quando você trabalha, eu tenho uma percepção assim, quando você trabalha com o parâmetro de gauge diretamente, você cria, eu chamaria isso de equações femininas. Até em homenagem à Néter aí, mas são equações que vêm de dentro, compreende? Sei. E quando você trabalha com o princípio variacional, você trabalha com equações que vêm de fora. Assim, eu acho que assim, a teoria de gauge, ela traz uma contribuição à mecânica, aquela história anterior a ela, justamente trazendo assim, equações que vêm de dentro. Eu gostaria de entender isso melhor. Porque você, no fundo, o que é uma equação? É uma dinâmica do espaço-tempo. Isso, né? No final da história é isso. Mas pode ser que tem uma origem diferente. Aí você está escrevendo, total, você vai tirar as suas 3 equações. Vamos lá. São equações assim que vêm de dentro. Assim, quem está organizando elas é o parâmetro alto. Não para ninguém, já. Essas aí vão ser exatamente. Aqui eu estou privilegiando esse simetria. Estou dando um espaço. Ela que está decidindo. Então, esse aqui é o teorema de Néder. Isso aqui, na verdade, quando a gente faz uma variação, uma simetria, eu gero uma corrente conservada no teorema. Nós fazemos em geral o teorema de Néder para simetrias globais. Então, sai lá o dmi, quer dizer, a expressão da corrente da simetria é algo desse tipo aqui. A corrente de Néder é dl dmi φ delta φ. Quer dizer, somando aqui, imaginando que esse φ aqui é um campo geométrico, estou somando sobre todos os campos. Faço essa soma aqui para todos os campos presentes. E aí esse parâmetro, esse delta φ tem um parâmetro global que eu consigo isolar da lei de conservação, então eu tenho isso aqui, na verdade, eu poderia até pensar que é o delta φ sobre o parâmetro, ó, ele é global. Eu pego o parâmetro alfa, que não depende de x, então isso aqui é a lei de conservação, esse alfa sai, isso aqui nem existe, e aí quem é conservado é essa corrente, que é o teorema de Néder global. Agora, o teorema de Néder ficou na forma local, não tem problema. Mas o lagrangiano continua invariante. Eu quero que o delta L seja zero. Então, para a invariância do lagrangiano acontecer mesmo que o parâmetro seja local, nós também temos que obedecer essa questão. Só que agora, o alfa não é mais constante. Então, eu vou ter. Vamos fazer o seguinte, para poder facilitar. Global? Foi? Disso que você falou de global? Eu estava dizendo que, no teorema de Néder, em forma global, a corrente, quando você faz a variação do lagrangiano devido a uma transformação de simetria, ela adquire essa forma. Ela adquire essa forma. dmi, dl, dmi φ, delta φ. O delta φ está aqui dentro. Só que quando o parâmetro é global, o parâmetro está aqui dentro, isso aqui na verdade é uma estrutura que é I alfa alguma coisa. Então esse parâmetro é global, ele sai à vontade. Então se o delta L é igual a zero, o delta L, esse dmi dessa coisa aqui é zero, independentemente do alfa. O alfa pode sair daqui porque ele é global, ele é constante. Isso é o teorema de Néder na forma convencional. Então a gente, na verdade, pode até dizer que a corrente de Néder é isso aqui sobre o parâmetro. Divide pelo parâmetro, porque esse parâmetro de qualquer maneira, ele é global, ele vai poder sair daí e não vai alterar. Ou então você deixa o delta φ assim, e na hora que você tiver isso aqui igual a zero, esse parâmetro é global, ele simplesmente sai, que seria o caso aqui. Se o alfa é global e isso não existe, aqui eu vou botar o alfa, fatorar o alfa aqui. Então, se isso aqui é global, isso aqui não existe, eu tenho esse alfa global, ele sai dessa equação, mas é a corrente conservada, é isso aqui. E isso aqui é o dl, dmi φ, delta φ, exatamente isso. É o teorema de Néder na forma global. Agora, se eu mantenho o teorema de Néder, não muda de estrutura, se a simetria é global ou local. A diferença agora é que se a simetria é local, o alfa que está aqui dentro, ele depende de x, ele não pode sair dela derivada.
E aí é isso que a gente tem que respeitar isso para ver as informações, então, que o fato de alfa ser dependente de t e de x nos dá. Então, vamos lá. Então, essa equação vai se splitar em 3 partes. Eu vou derivar primeiro isso aqui, vezes o alfa. Vamos chamar isso aqui, porque isso aqui eu não preciso nem dizer, todo mundo já fez o curso inicial e sabe que isso aqui é, no fundo, a corrente de Noether global. Isso aqui é o J-mi, quando a simetria é global. É a corrente que eu tiro se a simetria é global. É a corrente de Noether global. Então, eu vou chamar, isso aqui já está vamos dizer assim, implícito, que é isso tudo que faz essa estrutura toda, é a corrente de Noether, no caso global. Se eu não tenho a simetria local, essa é a corrente central. O fato da simetria ser local me traz o campo de Gauge. O campo de Gauge, né, segundo a formulação que a gente está dizendo, está usando nessa lógica aqui, o campo de Gauge ele entra como coadjuvante. Ele entra para manter a simetria que antes era global e que agora ficou local. E aí, para poder a simetria global se perpetuar numa simetria local, eu preciso introduzir o campo de Gauge com essa transformação, que nós fizemos. Mas eu já estou importando uma corrente conservada por. Então, pelo teorema de Noether, o primeiro termo que vamos gerar vai ser dmi do J global vezes o alfa, mais o J global vezes a derivada do alfa. Mas não, desculpa. Eu que estou burro, pode falar. Eu não entendi por que você colocou o alfa ali. Aonde? Ali colocou. Eu fatorei, eu tinha IQG alfa φ menos. Eu só fatorei. Desculpa, só fatorei. Então, ficou a derivada disso, o outro termo ficou a derivada do alfa. Agora, esse termo aqui também pega 2. Esse termo aqui vai ter o primeiro termo que vai ser dmi, atuando nesse fator aqui. dl, dmi. Aqui tem uma coisa implícita, eu vou falar com você. Então. É esse termo aqui, dmi, alfa, e depois o termo seguinte que vai ser mais dl, dmi, alfa, igual a zero. Então, qual é a hipótese que eu fiz aqui? É a hipótese normal que a gente faz nas teorias correntes. Por que é global a corrente? Essa corrente é porque se o alfa fosse constante, quem seria o teorema de Noether daria que quem seria conservado seria essa grandeza. Faz o alfa constante. Isso para essa. É como se você fizesse o contrário. Isso, eu vou fazer o contrário. Estou partindo da simetria global para construir a local. Então eu já trago uma simetria global da simetria. Porque eu sabia que o problema começou globalmente e vai adiante. A hipótese que eu estou fazendo aqui, se vocês estão observando aqui, o lagrangiano depende só das derivadas primeiras dos campos. O lagrangiano não depende de derivadas segundas dos campos. Então, se eu quiser introduzir, por exemplo, trabalhar com Podolsky, trabalhar com teorias de derivadas superiores, claro que eu tenho que modificar o teorema de Noether. O teorema de Noether muda, porque aí eu tenho que derivar. Minhas equações de Euler-Lagrange mudam, quando eu tenho lagrangiano que depende não só das derivadas primeiras, normalmente, né? Se a gente tiver isso aqui, lagrangiano que depende do campo, da derivada do campo e da derivada segunda do campo. Então, as equações de Euler-Lagrange, nesse caso, seriam dmi, dl, dmi, φ, menos dmi, dl, dmi, φ, mais dl, dφ, voltar. Igual essa aqui é a equação de Euler-Lagrange, no caso, derivada segunda do tempo, as derivadas de campos dependentes de derivada segunda. Usualmente, a gente não tem isso aqui. E aí a gente tem a equação de Euler-Lagrange, né? Só trocar o sinal aqui. Isso aqui é igual a zero. Então, daria isso, menos isso, igual a zero, que é o Euler-Lagrange tradicional. Então, se o campo depende agora de derivada segunda, é claro que o teorema de Noether não vai ter essa forma também. Eu vou ter que ter uma expressão do teorema de Noether que vai depender de alguma coisa que vai ter. Não só isso, que é L, se dmi de dl, dmi, φ, delta de dmi, φ. Então a gente vai ter termos adicionais. Eu não estou fazendo isso. Então, quem quiser fazer essa tarefa uma vez na vida, só para
uma questão de ver como é quais são as coisas que estão implícitas, pega a situação em que o lagrangiano depende de derivadas segundas dos campos também, refaz o teorema de Miller global, com teorias de derivadas superiores, né, com a presença de derivadas superiores, e depois passa ao caso local. Então, é um bom exercício, uma boa tarefa para poder fixar. São aspectos um pouquinho mais técnicos, não tem grande aprendizado físico, não. Mas é uma coisa interessante fazer, só para verificar que tem certas nuances que vocês vão ter que discutir. Então, fica como sugestão de tarefa, refazer o teorema de Miller em forma global, em forma local, em presença de derivadas superiores, com lagrangiano que possa depender de derivadas segundas também dos campos, não só de derivadas primeiras. Então, aqui a hipótese que está implícita é que o meu lagrangiano depende só de derivadas primeiras dos campos. A parte também aqui. Estou derivando só em relação à derivada do lado. Não tem um termo desse tipo do lagrangiano. Se eu tivesse um termo desse tipo no lagrangiano, isso aqui é um termo que vai ter derivada segunda do A e esse aqui vai ter derivada segunda do A. Então, eu estaria naquela situação. Não estou introduzindo um termo desse tipo. Para mim, o lagrangiano é F em I e F em I. Quer dizer, estou pensando, ou então é um defi. Ou então é um lagrangiano de Dirac. Poderia propor esse lagrangiano aqui. Se eu tiver nesse caso aqui, então o meu lagrangiano depende de derivada terceira do campo. Ontem, quem fez aula de QED ontem, a gente estava falando dos campos de Pauli-Villaps, né, da regularização de Pauli-Villaps, que é um pouco isso. Você introduz campos com derivadas superiores, porque isso vai trazer o propagador com uma melhor convergência ultravioleta. Se o campo termocinético tem 3 derivadas, o propagador vai ter 3 derivadas no denominador e aumenta a convergência ultravioleta. Mas eu não estou levando em conta isso. Nós estamos trabalhando com os casos usuais de campos, de lagrangianos que dependem dos campos e das suas primeiras derivadas. É a única hipótese que a gente está usando aqui. Que agora, claro, essa simetria que era global foi local. Isso nós estamos colocando. Vamos lá. Então, a lei de conservação de carga, as palavras assim, é a primeira equação que vem de dentro, assim. Quer dizer, você tem. Vem de dentro da simetria. Você tira uma lei de conservação de carga. Não precisa de carga elétrica, nada. Não, uma carga. Bom, vamos lá. Então eu posso aqui, claro, posso aqui botar, esse aqui é um índice mudo, né? Eu posso botar aqui DI do JI. E aí, claro, eu posso fatorar, falta esse termo aqui que eu não coloquei. Então, esses 2 termos aqui eu posso escrever com mais JI. Então, mais JI, então tudo isso aqui multiplicando DI alfa. E aqui, o outro, então, o último termo que fica faltando é esse aqui. DI. Então, são as informações que a gente tem. A primeira informação, então, como o alfa depende de forma completamente arbitrária de x, alfa, derivada primeira e derivada segunda, são objetos funcionalmente independentes. Então, eu tenho 3 informações dizendo que cada coeficiente independentemente tem que ser zero. Então, a primeira informação não é novidade nenhuma. Estou simplesmente redescobrindo o ponto de partida que eu tinha, que é eu tenho uma simetria global, existe uma corrente global conservada. Isso aqui é o meu ponto de partida. Então, isso aqui, eu não estou ganhando nada de novo, estou dizendo que DI, então, que se a simetria correspondente não é local, é global, eu tenho uma corrente conservada, e a corrente conservada é essa aqui. Eu estou simplesmente repetindo um dado que eu sabia. Agora, o segundo dado é novo. Por quê? Porque ele pressupõe a existência de um novo campo que entrou para garantir a simetria de Gauge. Então, isso aqui tem que ser zero. Então, a segunda informação que nós vamos tirar é uma informação que não é trivial. Porque isso aqui existia antes de qualquer vinculação com a simetria ser local. Antes de saber que tinha campo de Gauge ou não. Isso aqui é da simetria global, essa corrente. Agora, isso aqui
é uma coisa que está me dando uma expressão nítida da dinâmica do campo de gauge. Então, isso aqui automaticamente está me acoplando a dinâmica do campo de gauge com essa corrente. Por quê? Porque eu tenho isso aqui tem que ser zero. Então, a primeira informação é essa, é a informação que sai do parâmetro alfa. E agora vamos ter a informação que sai do parâmetro dmi alfa. Então, se esse coeficiente é zero, nós temos dmi dl dmi igual a menos jmi. O que Sal usa aqui? Sal, fala pra mim. Não tem problema, como eu senti. É porque alfa é completa, é uma função arbitrária de t de x. É uma função completa. Então, como essa função não é uma função específica, uma função qualquer, Lá tem uma terma. isso tem uma termo por causa da independência funcional. E esse J não tem esse GL, só que você esqueceu? Ah, é que eu esqueci, não está certo. É isso aí, eu esqueci. É o próprio. É isso, né? É a derivada disso. É isso, vezes a derivada disso. Certo? Legal? Muito bem, então eu esqueci dele aqui também. Observem aqui uma coisa. Eu não sei o grande do campo de gauge. Eu não sei. Eu botei um campo de gauge ali, mas em princípio eu não sei. A questão é que a simetria que vai ter que indicar isso. Então eu tenho essa equação aqui, está bem clara para vocês. Todo mundo sabe. Se o meu lagrangiano depende só das derivadas primeiras do campo, pelas equações de Euler-Lagrange, o que é isso aqui? dmi de dl de dmi ani menos dl de ani é zero. Então, pelas equações de Euler-Lagrange, esse lado direito, esse lado esquerdo, é igual a isso aqui. Esquece isso aqui. A equação de Euler-Lagrange me diz isso. A equação de Euler-Lagrange do campo ani. Se o Lagrangiano depende só da derivada primeira dele. Então, esse termo que está aqui, que é igual a menos Ji, na verdade, esse termo também, pela equação de Euler-Lagrange, é o dl de ani. Então, eu posso escrever isso aqui. Eu posso escrever isso aqui, que, botar aqui, ó, por Euler-Lagrange, é dl de ani. Agora, pela simetria, isso aqui é Euler-Lagrange. Agora, a simetria me diz que isso é menos Ji. Então, a gente já tem uma prescrição muito interessante também. Se der um lagrangiano que é invariante de gauge, basta eu derivar o lagrangiano em relação ao campo de gauge, que eu acho que tem a corrente. A corrente está aqui. Automaticamente a gente tira a corrente. Mas, observe que isso aqui é parte da equação de campo. Então, até agora, então ele ficou livre. Mas agora vamos para a última informação, que é essa aqui. Isso aqui é simétrico, quando eu troco mi por mi. Se esse objeto aqui é simétrico, quando eu troco mi por mi, esse objeto aqui não tem simetria definida. Isso aqui é um tensor de rank 2. Quer dizer, se eu olhar isso aqui, esquece quem é isso aqui. Isso aqui, na verdade, isso aqui é um, sei lá, posso chamar isso aqui de um L-mini. Não sei o que é isso, é um L-mini. Do ponto de vista da estrutura tensorial do grupo de Lorentz, isso aqui é um L-mini. Então, esse objeto é um tensor de rank 2. Todo tensor de rank 2 tem uma parte simétrica e uma parte antissimétrica. Como isso aqui é simétrico, a parte antissimétrica, ela desacopla disso. Essa equação não vai dar nenhuma informação em princípio sobre isso. Por quê? Porque isso aqui, com isso, automaticamente dá zero. Só que sobra isso. Então, a informação que eu tiro do fato disso aqui, o coeficiente disso ser zero, é que esse tensor